Tem muito pecador que ouviu a palavra de Deus, muito pecador que foi membro de igreja a vida toda e foi para o inferno, porque não era convertido. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 5. Romanos 2, verso 5. Capítulo 2 de Romanos, temos visto a pecaminosidade dos judeus. Depois de ter tratado sobre a pecaminosidade dos gentios, Paulo se volta para os judeus e diz: vocês se acham melhores? Não, vocês não são melhores. Vocês são igualmente ou até piores do que os gentios, porque quando vocês tiveram Jesus Cristo, o Filho de Deus revelando o Pai, vocês o negaram, vocês deram as costas para Ele. E assim então ele diz agora no verso 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ó Deus e Pai, vamos agora trabalhar esse texto tão profundo, tão importante da Tua palavra, Senhor. E pedimos ao Senhor que nos ajude a entender, a compreender e assim praticá-lo para a glória do Senhor. Dá aos nossos irmãos ouvidos atentos, olhos abertos para verem a grandeza do Senhor na Tua palavra e um coração ávido e desejoso de receber a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a segunda parte do capítulo 2 é esse trecho que eu li para os irmãos, do versículo 5 ao versículo 11. Essa perícope, ela trata sobre o dia do juízo de Deus. O assunto principal aqui, a que Paulo se refere, é sobre o dia do juízo final, o dia do juízo do Senhor, o dia em que Ele executará o seu juízo contra o pecado de forma definitiva, na punição eterna dos ímpios e na bem-aventurança eterna dos eleitos. E Paulo diz, mas, verso 5, repetindo, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Até aqui Paulo fez perguntas retóricas nos 4 primeiros versículos, mas daqui para frente agora não há mais perguntas. O que há agora é um tom de acusação, é uma acusação direta. O teu coração é duro, o teu coração é impenitente, e você está acumulando para o dia da ira de Deus. Você está acumulando ira para o dia da ira, a revelação do justo juízo de Deus. Paulo então faz acusações pesadas contra o povo, ou aquele povo que se dizia povo de Deus, o povo judeu. Ele faz acusações pesadas. Algumas pessoas acumulam durante a vida lixo. Você já viu pessoa que acumula, os tais acumuladores? Você não consegue nem entrar na casa dela de tanto lixo que ela tem acumulado. Ela toma uma garrafinha de água como essa e por algum motivo tem dó de jogar fora a garrafinha e guarda a garrafinha. Ou então ele acumula parafusos, pregos, né? Ele acha um prego na rua, vou levar, quem sabe um dia eu preciso dele. E vai acumulando.
vai guardando. Tem outras pessoas que acumulam outras coisas na sua vida. Alguns acumulam mágoa, ressentimento, que se transforma em rancor e até ódio, e pode até mesmo chegar a enfermidades físicas e até mesmo a assassinatos, por falta de perdão. Foi acumulando. Mas aqui o texto está dizendo que as pessoas, os judeus, eles acumulam para si, contra si mesmos, ira para o dia da ira. Por isso que esse dia será um dia de justa retribuição, porque o que eles guardaram é o que eles vão receber. Eles guardaram ira no seu coração, mas não somente ira deles para com os outros, mas eles guardaram a ira de Deus em sua vida. Eles foram fazendo coisas cada vez mais odiosas a Deus, contra Deus, e foi acumulando, e o que eles vão receber no dia do juízo? A ira de Deus. Deus é rico em bondade e misericórdia, e Ele leva o pecador ao arrependimento e à salvação, conforme nós vimos no versículo 4. Deus é rico em misericórdia, mas em sua longanimidade, Deus retém a ira contra os pecadores até que Ele então a despeje sobre eles. E não pense você que porque você não foi punido imediatamente após um pecado cometido, não quer dizer que você não vai sofrer as consequências disso. Nós não podemos brincar com o pecado em hipótese alguma. O fato de Deus ser misericordioso não significa que o fato dele ser longânimo, não significa que ele está sendo frouxo, ou que ele está sendo, numa linguagem popular, passando pano para você, para alguma atitude sua. Não brinque com o pecado. Os judeus, eles se achavam especiais. Só que na impiedade, na dureza do coração deles, o coração impenitente, além de duro e impenitente, um coração que não admitia que era pecador, além de duro, arrogante, eles foram afundando cada vez mais. Então Paulo acusa o povo de Deus de desprezar e jogar fora o bendito tesouro que Deus havia lhes dado, da sua revelação, especialmente a revelação em Cristo Jesus. Desprezaram esse tesouro e agora acumulavam contra eles mesmos a ira de Deus. Não pensemos que a ira de Deus é derramada sem qualquer motivo sobre o pecador, e muito menos que Deus seja culpado da condenação dos pecadores. Não, os pecadores, e no caso aqui os judeus, mas todos os pecadores, de conformidade com a dureza e coração impenitente deles, é que acumulam contra eles próprios a ira para o dia da ira. Deus, Ele é o agente da ira, mas é o homem o agente da dureza e a impenitência do coração. Nós precisamos entender que a conversão de um pecador é um ato da misericórdia de Deus em amolecer, em transformar o coração do pecador. E é por isso que o pecador, uma vez regenerado pelo Espírito Santo, agora ele tem condições de crer em Deus e de obedecer a Deus. Então, se Deus não amolece, Deus não transforma, não regenera um coração, Deus não é o culpado da condenação daquele pecador. Deus simplesmente não interrompeu a condenação a qual ele merecia. E ele merece a condenação porque ele é duro, impenitente, ele é rebelde. A tua ruína vem de ti, ó Israel, e somente de mim a tua salvação, diz o Senhor por boca do profeta.
no Antigo Testamento, o profeta Oséias, se eu não me engano. A tua ruína vem de ti, mas somente de mim o teu socorro, a tua salvação. Nós precisamos entender que pecadores são mandados para o inferno porque são pecadores. Eles vão para o inferno porque eles não ouviram a palavra de Deus. Não, meus irmãos, tem muito pecador que ouviu a palavra de Deus, muito pecador que foi membro de igreja a vida toda e foi para o inferno, porque não era convertido. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente se abriga debaixo do teto da igreja, da nossa denominação, e a gente se acha salvo. Isso aconteceu com o povo judeu. Eles eram o povo da aliança, o povo que Deus havia escolhido dentre as nações para se revelar a esse povo. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar, ele vai dizer que nem todo judeu é um israelita de fato, o que ele quis dizer é o seguinte: nem todo o que nasceu na nação de Israel é de fato povo de Deus. E o mesmo pode acontecer conosco. Não é o fato de você ser um membro da igreja, o teu nome estar no hall de membros da nossa igreja, que você é um salvo. Pastor, então por que você admitiu? Então por que o conselho admitiu essa pessoa? Eu não sei quem é salvo, irmãos. Eu não sei. Eu não posso impedir. Se você diz que crê em Cristo Jesus, eu vou confiar no que você está dizendo. Eu não posso medir o seu coração, eu não tenho essa competência. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você pode ser um frequentador da igreja, você pode ser um membro da igreja, pode ser um membro dizimista na igreja, pode ser um membro dedicado na obra do Senhor e não ser salvo. Com isso eu quero chamar a sua atenção para não confiar em estruturas visíveis, mas confiar somente em Cristo Jesus. Depositar a sua fé em Cristo Jesus. Paulo está acusando os judeus justamente disso. Eles passaram a vida toda cumprindo os seus rituais religiosos que Deus havia mandado. Eles não inventaram coisas, eles faziam aquilo de acordo com o que Deus havia revelado a Moisés. Mas só que eles baseavam a fé deles nas obras que eles faziam, obras corretas, obras de acordo com a revelação de Deus. E eles baseavam a fé deles nisso, mas esqueceram que todo aquele ritual, todo aquele culto, todo o ritual que Deus havia dado através de Moisés, era somente sombra daquele que haveria de vir, que era o Senhor Jesus. E quando Jesus se fez presente, se revelou a eles, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por quê? Porque eram duros de coração, corações impenitentes. E é possível você ser um frequentador da igreja, um membro professo, participando da ceia do Senhor e tudo mais, e o seu coração ser duro e impenitente. E você só está acumulando ira para o dia da ira. Porque igual aconteceu aos judeus, está acontecendo com você. Você está confiando nas suas obras, confiando em você, em vez de confiar em Jesus. É óbvio que se você confiar em Jesus, você vai fazer o que Ele manda você fazer. É óbvio. É óbvio que se você tem a sua fé depositada na pessoa de Jesus, você vai cumprir aquilo que Ele manda você fazer. Ele diz que aquele que o ama é aquele que obedece os seus mandamentos. É óbvio. Mas você não vai obedecer aos mandamentos de Cristo para ser salvo, mas porque você é salvo.
Esse é o jeito de vida que Deus quer que você viva. Essa é a questão. O pecador nasce com um coração duro para as coisas de Deus e incapaz de arrepender-se dos seus pecados por sua própria força e vontade. Entenda uma coisa, eu estava falando sobre isso na classe de discipulado, agora há pouco, no capítulo 14 da Confissão de Fé, falando sobre a santificação, falando sobre a fé salvadora. Eu falei isso com os irmãos. Exatamente isso. Não existe esse negócio que pregam aí fora, muitos creem assim, que existe uma graça preveniente ou uma fé preveniente no coração da pessoa. O que é isso? Apesar do homem ser um pecador, não convertido a Cristo Jesus, há nele algum resquício da imagem de Deus, da imago Dei, né, da imagem de Deus nele, que o torna capacitado a crer na palavra de Deus. Meus irmãos, não existe isso. Não existe isso. O homem nasce avesso e averso à palavra de Deus. Ele odeia Deus. Ele nasce odiando Deus. Ele nasce odiando ao Senhor. O ser humano não gosta das coisas de Deus, ele não ama a Deus. Ele não tem poder nenhum em si mesmo de crer em Deus, a não ser que Deus tenha misericórdia e infunda em seu coração a fé salvadora. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Se você tiver dúvida em entender esse versículo, pegue algum dos irmãos nossos aí da classe de discipulado. Eu expliquei esse versículo para eles ali, dentro da gramática, mostrando como é que é, eles vão explicar para vocês. Pode pegar qualquer um deles aí e perguntar para eles, como é que é esse negócio aí? Explica para mim. E eles vão mostrar para você. Porque nós dizemos que e isto, no versículo 8 de Efésios 2, significa a graça e a fé. Eles vão explicar para você. Mas é isso que a Bíblia diz. A fé não vem de mim, ela vem de Deus, é dom de Deus. Se Deus não implantar essa fé em meu coração, essa fé salvadora, eu jamais crerei nele. Se Deus não vier ao meu encontro e me salvar, jamais serei salvo. A vontade do homem não convertido é escravizada, é escrava do pecado, ela está escravizada ao pecado, ele quer o pecado o tempo todo, porque o pecado satisfaz o seu coração, ainda que momentaneamente, mas ele quer aquilo. Somente quando ele recebe a nova vida em Cristo Jesus e é conduzido por Deus ao arrependimento, conforme nós vimos nos versículos anteriores, a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, somente depois disso é que o homem então passa a odiar o pecado e a buscar a vontade de Deus. É interessante a gente observar que Paulo aqui faz um contraste com as palavras. No versículo 4, ele usa a palavra metanoia, que é a palavra arrependimento. Metanoia significa uma mudança na nossa forma de pensar. No versículo 5 ele fala de um coração impenitente, que é exatamente a palavra ametanoitos, ou seja, o contrário de metanoia, o contrário de uma mudança de mente, é uma mente dura, uma mente que persiste em continuar do jeito que está. Isso é ser um coração impenitente. John Murray diz o seguinte: não existe ira de Deus a não ser como reação de sua justiça e verdade contra o pecado. Por conseguinte, não há aumento dessa ira e nem acréscimo à ira que está sendo acumulada, a não ser quando provocada pelo pecado da parte do homem. Por isso, somos informados de que entesouramos para nós mesmos a ira de Deus. O homem já nasceu sob a ira de Deus. O homem já nasceu sob a ira de Deus. O homem não estará sob a ira de Deus.
Ele está sob a ira de Deus. João 3,36 diz isso: aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que não crê, aquele que permanece rebelde contra o Filho de Deus, não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o que é que faz com que acumulemos, ou com que o homem acumule para si a ira de Deus? É quando ele dá as costas para o Senhor Jesus, quando ele nega o Senhor Jesus, quando ele rejeita o Senhor Jesus. Agora volte comigo lá para o capítulo 1 de Romanos, no versículo 18. Não foi exatamente esse o mesmo pecado dos gentios? Quando ele diz que a perversão dos homens, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Eu expliquei para você que deter a verdade pela injustiça significa dar as costas à verdade. Eles viram a verdade e deram as costas, rejeitaram. Tanto os gentios quanto os judeus fizeram o mesmo. E se você estiver fazendo isso nesse exato momento, você está na mesma condição desses perversos. Você permanece sob a ira de Deus. Se você está confiando na sua prática religiosa, se você está confiando na sua bondade, afinal de contas você é uma pessoa boa, não é mesmo? Você é um homem bom, uma boa mulher, não é mesmo? Um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom avô, avó, sogra, sogro. Você é a flor de candura, você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Você está pecando igualzinho aos gentios do capítulo 1, versículo 18, e igualzinho aos judeus do capítulo 2, versículo 5. Seu coração é impenitente, seu coração é duro, você é um arrogante. E você só está acumulando aquilo que já está reservado, a ira de Deus. Você está acumulando, não é Deus que está acumulando. Deus só está reservando. É você quem está acumulando a ira de Deus na sua vida. A palavra revelação aqui no versículo 5, né, para o dia da revelação, está relacionada à longanimidade de Deus no versículo 4. Ninguém sabe quando será o dia do juízo final. Nosso irmão o presbítero Rogério falou exatamente isso há pouco na liturgia. Nós não sabemos quando Cristo voltará. Não sabemos quando será o dia do juízo final, exceto o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus não revelou esse dia para nós, porque o deixou para a glória exclusiva do Pai. Enquanto esse dia não chega, Deus mostra a sua longanimidade, não fulminando de imediato os pecadores. Você já imaginou se a cada pecado nosso Deus resolvesse nos fulminar imediatamente? Não tinha ninguém mais na face da terra. Eu mal nasceria, já nas primeiras horas, nos primeiros dias, já seria fulminado pela ira de Deus, porque eu sou um pecador, eu já estaria cometendo pecado, mesmo que eu não tivesse consciência disso. O que me faz ser pecador não é ter consciência do meu pecado. O que me faz ser pecador é que eu sou pecador. E tendo consciência ou não do meu pecado, eu sou condenável e merecedor de condenação aos olhos de Deus. Bem, prosseguindo. Mas não pensemos que Deus afrouxou as suas rédeas da sua ira contra o pecado. Ele simplesmente está retendo, ele simplesmente está sendo longânimo, até que chegue o dia e a hora em que ele vai revelar com todo o seu furor a sua ira contra o pecado. Aplicando o versículo 5 para nós, eu faço aqui algumas perguntas a você. Seu coração é duro e impenitente? Você é duro de coração? Você é impenitente?
Repito, aqui dureza de coração não é dificuldade não é apenas a dificuldade de admitir o pecado, mas é a ação de não buscar em Cristo Jesus o perdão de Deus, de não se curvar diante de Cristo e clamar o seu perdão, de tentar, por suas obras e méritos, conseguir o perdão de Deus, aquilo que só Jesus pode conseguir por você. Eu pergunto, você é duro de coração? Você é impenitente? Ou você tem ouvido e atendido a voz do Espírito Santo chamando-o a humilhar-se na presença de Deus em arrependimento sincero? Meus irmãos, Deus não está procurando pessoas que não pequem, mas Ele está procurando pecadores para serem transformados em adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que passam a olhar para o pecado como inimigo, adoradores que lutam contra o pecado, porque sabem que o pecado desonra a Deus. Um dia você não vai pecar mais, e esse dia é a glória eterna. Nessa vida, enquanto você e eu estivermos aqui, vamos pecar, infelizmente. Mas nós temos que lutar contra o pecado, não podemos dar trégua para o nosso coração em momento algum. O que você tem acumulado para o dia do juízo final? Na sua conta está sendo acumulada a glória do Senhor? Esse assunto eu falarei nos próximos versículos. Ou você tem acumulado a ira de Deus na sua vida? Lembre-se, acumular a ira de Deus na sua vida significa dar as costas para o Senhor Jesus. Não abraçar a fé, não abraçar Cristo e se agarrar a Ele como a única tábua da sua salvação. Se agarrar a Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim. Me segure firme, porque eu nem força em mim eu tenho para ficar preso ao Senhor. Eu preciso que a Tua graça me prenda a Ti. Me ajuda, me socorra. É importante que fique claro que os eleitos de Deus estão salvos e preservados em Cristo. Para eles, o que está sendo acumulado e guardado para o dia do juízo são todas as bênçãos que Cristo mereceu por eles lá na cruz do Calvário. O que está sendo guardado, se você está em Cristo, o que está sendo guardado para você é tudo aquilo que Cristo conquistou lá na cruz, por e para você. Aos ímpios, o que está sendo acumulado para eles é a ira de Deus. Em outras palavras, para os que estão em Cristo, Deus tem somente as bem-aventuranças que a sua graça em Cristo produz. Não há mérito algum em você, em mim, somente em Cristo. Mas para os ímpios, Deus tem acumulado, guardado, reservado a sua ira e a condenação eterna como justa retribuição pelos seus pecados. É justa retribuição. E aí você receberá na sua casa aquelas duplas, aquelas pessoas que vêm de duplas, né? As tais testemunhas de Jeová, ou talvez adventistas, dizendo para você: é um absurdo esse negócio de inferno, não existe inferno. Você acha que Deus vai mandar os filhos dele para o inferno? E eu respondo: claro que não vai mandar para o inferno. Filho de Deus não vai para o inferno, não. Mas ímpio vai. Ímpio vai. Filho de Deus não vai para o inferno, pode ter certeza disso. É que na cabeça deles, todo mundo é filho de Deus, né? Eu não sei o que eles fazem, como por exemplo, João 1, versículo 11, né? Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, houve uma época na minha vida em que eu não era filho de Deus, e houve uma época em que eu passei a ser filho de Deus, porque eu fui feito filho de Deus.
Ou seja, Ele me transformou em filho dele. E esse dia aconteceu quando Cristo entrou em meu coração, quando o Espírito Santo me regenerou. A todos quantos receberam a Cristo, esses são os filhos de Deus. Esses jamais irão para o inferno. Sabe por quê? Porque sobre eles está o sangue de Jesus. E Deus não vai lançar no inferno o sangue do seu filho, Jesus. Mas se você não é filho de Deus, pode ter certeza, o inferno está te esperando. Mas eu quero trazer aqui uma outra aplicação para esse versículo, mais especificamente agora, pensando nos pais de filhos pequenos. Pastor, mas esse texto aqui não está falando de filhos pequenos. Também está falando. Por mais lindas e meigas que sejam as nossas crianças, né? E Deus tem nos abençoado aqui com uma criançada linda de se ver, não é mesmo? Eu não sei qual que eu pego primeiro, né? Tem dia que eu queria ter 5, 6 braços para segurar todos ao mesmo tempo. De vez em quando eu pego 2 e tiro foto, né? Para guardar de lembrança. As nossas crianças são lindas, são fofas, são meigas, mas são pecadoras. São pecadoras. Elas não se tornaram pecadoras, elas não se tornarão pecadoras, elas nasceram pecadoras. São pecadoras. E preste atenção. Elas, ainda que não saibam, não tenham consciência disso, mas elas ainda não amam as coisas de Deus, elas não querem as coisas de Deus. Quer ver um teste? Seu filhinho começou a chorar, saia com ele e fica lá fora com ele na porta. Ele vai se acalmar rapidinho. Na semana seguinte você está com ele aqui, aí dá um clique, ele lembra que é só chorar e você vai sair com ele. E aí um dia ele vai sacar que lá fora é mais interessante que aqui dentro. Ele só vai chorar e você vai cair na conversa dele. Sem palavra nenhuma. Tá? Mas sabe o que é isso no coração da criança? Não é que lá fora tem mais atrativos. Não. Pode até ser, mas não é esse o motivo. O motivo é que ele nasceu com o mal em seu coração. Ele nasceu pecador. E todo pecador odeia as coisas de Deus. Por isso que nós fazemos questão que os pais com filhos pequenos fiquem aqui na igreja, se assentem junto com elas aqui e segurem elas aqui, não tem problema não, deixa eles se expressarem, deixa eles falarem. Eles vão aprendendo, estão aprendendo. Um colega que esteve conosco aqui há um tempo atrás, ele disse assim: rapaz, eu fiquei impressionado de ver as crianças na sua igreja. Por quê? Elas permanecem no culto. Eu estou lá na minha igreja lutando para tirar o culto infantil, acabar com esse negócio, o povo não entende. E na sua igreja aquelas crianças permanecem no culto. E não dão trabalho. Não mesmo. Para os pais até que dão. Por isso que a gente tem que ajudar os pais. Se você viu o bebezinho bonitinho, olha lá o Antônio, uma coisa fofa. Está quietinho ali, não vai mexer com ele não. Bilu, bilu, bilu. Aí ele começa a ficar nervoso, ficar aborrecido, porque alguém mexeu com ele, e aí o pai e a mãe cortaram o barato, seguraram ele, não deixaram, aí ele começa, aí o bonitão lá no fundo fica todo, né, tranquilo, e os pais ficam naquele apuro. Não, colabore, ajude. Pegue depois do culto, aí depois do culto chega, posso segurar o seu filho um pouquinho? Posso brincar com ele? Aí é diferente, mas durante o culto, colabore com os pais, ajude os pais. Sabe por quê? Porque eles estão lutando contra Adãozinhos, contra Evinhas, contra pecadores, e eles precisam da sua ajuda para conduzir os filhos deles na presença do Senhor. Não é porque eles foram batizados quando pequenininhos já estão salvos, não. Lembra dos judeus? Os judeus criam que estavam bem com Deus porque eles seguiam dentro de uma religião e eles estavam tranquilos com aquilo, mas haviam rejeitado a Cristo. As nossas crianças precisam ser conduzidas na presença do Senhor. Pais, lidem com o coração dos seus filhos. Lide com o coração deles. Você pode até repreendê-los, você pode até discipliná-los fisicamente,
Mas se você não tratar o coração dos seus filhos, se você não apontar o evangelho para os seus filhos, não vai adiantar nada. Você precisa pregar o evangelho para os seus bebezinhos já pequenininhos. Pregue o evangelho para eles. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale para eles porque Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como eles, como nós. E Paulo vai dizer, dos quais eu sou o principal, e eu disputo essa vaga com Paulo. Eu discordo de Paulo nesse momento, ele não é o principal dos pecadores, eu creio que eu sou o principal. Mas Cristo veio para nos salvar, e você precisa confrontar o coração dos seus filhos pequenos. Quando ele te desobedeceu, por que você está me desobedecendo? Mostre para ele, o que está no seu coração, filho? Fala para mim, por que você fez o que você fez? Ajude o seu filho a vasculhar o coração dele e a ver quão monstruoso ele é. Em nossos dias, as crianças são tratadas como verdadeiras imperadoras, como verdadeiros deuses nas casas. As crianças se sentem divinas. E não pode ser isso, meu irmão. Você tem que pregar o evangelho para o seu filhinho, mostrar para ele, você é um pecador, você precisa da graça de Deus, porque do jeito que você está indo para o inferno. Eu sou aliancista, convicto, ferrenho, eu amo essa doutrina, eu prego essa doutrina, eu creio nessa doutrina, a doutrina do aliancismo. Mas eu não pude, não fiz e não faço vistas grossas ao fato de que um bebezinho que nasceu na aliança, nasceu dentro de um lar que está na aliança com Deus, um casal comprometido com Deus, essa criança nasceu neste lar, teve esse privilégio de nascer no lar, nascer no lar da aliança. Mas eu não faço vistas grossas, não posso esquecer que essa criança é pecadora e ela precisa de Cristo. Você precisa confrontar o coração do seu filho com o evangelho. Você precisa mostrar para ele que ele é um pecador miserável, que está indo para o inferno. E que ele, com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas palavras, está mostrando que ele está rejeitando a Cristo. Quando ele desobedece você como pai, como mãe, ele está desobedecendo a Cristo. E quem desobedece a Cristo não ama a Cristo. E quem não ama a Cristo está indo para o inferno. Confronte o coração dos seus filhos. Veja o exemplo de Israel, repito. Todos eles nasceram dentro da aliança com Deus, mas não permaneceram na aliança, provando que eles nunca foram eleitos. De fato, existia dentro da nação eleita de Deus, o povo de Israel, existia israelita que não foi salvo. Existiu e existe israelita que nunca foi salvo. Porque estar debaixo de uma estrutura não quer dizer que você está salvo. Se você não estiver em Cristo Jesus, não há salvação para você. A salvação está em Cristo. Infelizmente, muitos pais, crentes, cometem o mesmo erro que os israelitas cometeram em relação aos seus filhos. Pensam que por eles estarem na igreja, frequentando a igreja, participando das atividades da igreja, são salvos, são convertidos, quando de fato ainda não foram. Como você trouxe o seu filho pequeno e o batizou, foi sua responsabilidade, foi seu compromisso com Deus. Mas você tem que criar, e quando você fez isso, você prometeu criar o seu filho, conduzi-lo no temor do Senhor, orar por ele, trazê-lo à casa de Deus para aprender a cultuar o Senhor. Prometeu ensiná-lo a ler e a escrever, para que ele pudesse ler a Bíblia
por si só e estudar a palavra de Deus, mas você prometeu acompanhá-lo nesses estudos o tempo todo. Tudo isso você prometeu e você tem feito. Mas se você não está confrontando o coração do seu filho, da sua criança, se você não está confrontando ele com o Evangelho e mostrando para ele que obedecer a você não é a coisa mais importante dessa vida. A coisa mais importante é obedecer a Deus. E se você não trabalhar isso no coração do seu filho, você está perdendo o seu tempo. E você está desperdiçando um tesouro que Deus te deu. E Deus vai cobrar isso de você. Porque os seus filhos não são seus, são do Senhor. Pregue o Evangelho para suas crianças. Confronte-as em seus pecados. Aponte a elas a graça de Cristo Jesus e a necessidade que elas têm de conversão e arrependimento. Conduza os seus pequenos na presença do Senhor e conduza o seu coração também, porque isso que eu falei em especial às crianças, em relação às crianças, também diz respeito a nós. Se você é um frequentador de igreja e acha que porque você está frequentando, é membro da igreja e tudo mais, participa das atividades da igreja, você é salvo, você está agindo igualzinho aos judeus que deram as costas para o Senhor Jesus. Você está desprezando a Jesus e está acumulando para si ira para o dia da ira do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Amém.